Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para levar até vocês o programa que estuda Obras Póstumas, um livro que foi confeccionado por Allan Kardec, mas não o livro em si, os textos, muitos textos de Kardec, e que depois do seu desencarne, ou sua desencarnação, sua esposa, então viúva, ela encontrou, e depois com Leymarie publicaram vários textos de Kardec numa obra única que se intitulou Obras Póstumas. E é este livro que nós estudamos todas as quartas-feiras, às 21 horas, 25 minutinhos de estudo, com reprises às quintas-feiras, 3 e 6 horas da manhã. Nós estamos estudando Constituição do Espiritismo, é um capítulo que fala da Constituição do Espiritismo. Estamos no parágrafo 10º, que é intitulado Allan Kardec e a Nova Constituição. Então, Kardec tem vindo falando para nós a respeito de tudo que ele estava ali passando, do que ele tinha de pensamento, e nós vamos dar continuidade à leitura do texto. Vamos lá na leitura, continuando. Longe de mim, senhores, a ideia de me envaidecer, ainda que de leve, com que acabo de expor-vos. Foi necessária a pertinácia de certas diatribes para que eu me decidisse, embora a contragosto, a quebrar o silêncio acerca de alguns fatos que me concernem. Bom, nós vamos dar uma pequena parada aqui para saber, o significado da palavra diatribes. O que é diatribe? Então, diatribe é discussão acalorada, impetuosa, exaltada, dissertação ou exposição crítica que na Grécia Antiga era feita pelos filósofos sobre alguma obra. A etimologia, ou seja, a origem da palavra diatribe, nos indica exatamente isso. Então, nós temos aqui Kardec falando que algumas colocações por ele feitas, pertinácia de certas diatribes, de certas colocações fortes, fizeram com que, embora a contragosto, como ele disse aqui, quebrar o silêncio acerca de alguns fatos que me concernem, ou seja, que estão de acordo com aquilo que Kardec estava vivendo. Continuando Kardec, então. Mais tarde, todos aqueles que a malignidade aprouve desnaturar serão evidenciados por meio de documentos autênticos. Ainda não chegou a oportunidade para essas explicações. A única coisa que por enquanto me importava era que ficasseis esclarecidos com relação ao destino dos fundos que a providência faz que passem pelas minhas mãos, qualquer que seja a proveniência deles. Não me considero mais do que um depositário, até mesmo do que ganho, portanto, com mais forte razão daquilo que me é confiado. Vocês lembram que no último programa nós iniciamos a leitura desse texto, que era exatamente Kardec falando a respeito da colocação que muitas pessoas faziam, dizendo que Kardec estava milionário por conta da venda dos livros, que ele tinha uma fortuna
fortuna e que na casa dele ele era milionário, ele pisava em tapetes caríssimos e tal, e ele diz que não tem nada disso. Tudo aquilo que ele recebia da venda dos livros da doutrina, ele aplicava exatamente em custear viagens para divulgação da doutrina, mais livros, mais experiências junto com outros irmãos de outras localidades para que pudessem trocar as informações, pudessem enriquecer mais ainda a doutrina. Então ele vem falando, e agora ele finalizou aquilo que a gente sempre fala na Rádio Rio de Janeiro, no Caminho do Senhor e em vários outros centros espíritas que a gente pode dizer. Quando nós administramos o dinheiro dos outros, né? O dinheiro dos outros é o dinheiro que é doado por pessoas. As pessoas doam para um fim. Por que as pessoas entram no Clube da Fraternidade? E aqui, fazendo parênteses, se você puder entrar para o Clube da Fraternidade e doando o mínimo de R$20 mensais, entre em contato ligando ou pelo WhatsApp, é o mesmo número, 21 3386 1422. 21 3386 1422. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, né, nesse mesmo número, e falar que quer participar do Clube da Fraternidade. E aí vem a pergunta: por que as pessoas entram para o Clube da Fraternidade? Por que as pessoas doam dinheiro para a Rádio Rio de Janeiro? Porque percebem a seriedade e a importância que tem de exatamente fazerem essa rádio continuar existindo, fazendo com que essa voz ou essas vozes que pregam a doutrina espírita, que estudam a doutrina espírita, que estudam o Evangelho de Jesus, possa realmente ir adiante. E quando nós administramos esses recursos, nós vamos pensar em comprar alguma coisa. Tipo, eu preciso comprar cadeiras novas porque as cadeiras estão velhas, vocês já devem ter visto em alguns programas ao vivo, que o locutor está falando, né? A pessoa que está falando lá, o convidado ou âncora, está ali falando, de repente começa a descer, né? Que a cadeira já está envelhecida, já está desgastada, e acaba o mecanismo que segura ela numa posição, está desgastado, e aí a cadeira a pessoa vai descendo ali na cadeira, né? Chega a ser, em alguns casos, engraçado, mas aquilo ali tem que ser consertado. E a gente começa a pensar, peraí, a gente tem condições de consertar ou a gente tem que comprar uma cadeira nova? Nós optamos sempre pela condição que nos garante uma qualidade. Eu falei da cadeira, mas podemos pensar num computador que é usado nos estúdios para poder fazer a gravação dos programas, para poder transmitir para a internet. Isso tem que ser equipamentos que são equipamentos de boa qualidade, no mínimo de boa qualidade. E aí, muitas vezes, quando a gente economiza nesse ponto, aí realmente não é bom. Mas quando nós podemos economizar, né, utilizando, por exemplo, cadeiras que não são cadeiras maravilhosas, não são cadeiras, né, que a gente pode comprar aí no mercado por 1.000 e tantos, R$2.000, não tem necessidade de cadeiras desse tipo. Então a gente opta por cadeiras mais baratas, mas que tenham um conforto ali para as pessoas ficarem e não preguem peças na gente. Então tudo que a gente faz com o dinheiro que a Funtarso recebe, e aí eu sempre repito, eu sou o diretor financeiro da rádio, estou como diretor financeiro da rádio, eu não recebo um centavo, pelo contrário, todos os meses eu tenho que doar. Eu faço parte do Clube da Fraternidade também, faço lá minha doação mensal, e mais
pudesse, mais faria. Os diretores todos fazem a sua contribuição mensal, porque nós somos voluntários. E administrar o dinheiro dos outros é exatamente isso que eu estou falando. É bem complicado. É o que Kardec está colocando aqui. Você que é diretor, principalmente trabalha na parte financeira da sua casa espírita, você sabe do que eu estou falando, né? Lidar com o dinheiro dos outros é uma responsabilidade muito grande. Continuando então o texto de Kardec. Perguntou-me alguém certo dia, sem curiosidade, bem entendido, por mero interesse pela coisa em si, o que eu faria de 1 milhão de francos se o tivesse. Respondi-lhe que, presentemente, o emprego dessa soma teria de ser totalmente diverso do que houvera sido no princípio. Outrora, eu com ela teria feito a propaganda mediante larga publicidade. Agora, reconheço que isso seria inútil, pois que os nossos adversários se encarregaram de custeá-la. Não me pondo então à disposição grandes recursos, os espíritos quiseram provar que o espiritismo devia seus triunfos à sua própria força. Hoje, ampliado como está o horizonte e quando, sobretudo, o futuro se desdobrou, são de ordem muito diferente as necessidades que se fazem sentir. Um capital como o figurado teria emprego mais útil. Sem entrar em pormenores, que seriam prematuros, direi apenas que uma parte se destinaria a converter a minha propriedade numa casa especial de retiro espírita, cujos habitantes colheriam os benefícios da nossa doutrina moral, outra a constituir uma renda inalienável destinada, primeiro, a manter o estabelecimento, segundo, a assegurar uma existência independente àquele que me sucedesse e aos que o ajudassem no desempenho da sua missão. Terceiro, a atender às necessidades correntes do espiritismo, sem o risco de auxílios eventuais, como sou obrigado a fazer, pois que a maior parte de seus recursos decorrem do meu trabalho, que terá termo. Então, Kardec aqui é muito consciente a respeito do emprego de um recurso dessa monta, né, 1 milhão de francos. Naquela época, principalmente, era muito dinheiro. Não tenho hoje como converter para os dias atuais, mas seria alguma coisa aí por volta dos seus 10 milhões de reais, 15 milhões de reais. E aí nós estávamos na sexta-feira em reunião de diretoria, que a gente sempre fala a respeito das possibilidades, por exemplo, de se ter um canal FM. Hoje, uma emissora FM que pudéssemos comprar seria no valor de mais ou menos 70 milhões de reais. Ou seja, é algo totalmente fora da nossa realidade. Mas nós podemos investir na internet, que é o caminho que a gente precisa trilhar. Estamos já trilhando há algum tempo. Nosso Gerson Simões Monteiro, fez com que fossem criados alguns mecanismos e entre eles era exatamente o site da Rádio Rio de Janeiro, que foi criado na época do Gerson, porque ele viu certo que era o caminho da rádio. Não apenas ficar no AM, mas também entrar para a internet. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com estudo das obras básicas, as obras de Allan Kardec. E todas as quartas-feiras, às 21 horas, das 21 às 21h25, temos aqui o nosso estudo de obras póstumas. Nós estamos estudando obras póstumas no capítulo Constituição do Espiritismo, no parágrafo 10º, que vem com
o título Allan Kardec e a Nova Constituição. Esse é o título que nós estamos vendo. Tem uma colocação, uma mensagem de Kardec, que era exatamente falando a respeito da condição financeira dele, porque existiram pessoas que disseram, olha, ele está milionário. Como eu disse no início deste programa, ele está pisando sobre tapetes importados caríssimos, etc. e tal. E Kardec, então, vem colocando a condição financeira que ele tem e o que é administrado, como é administrado por Kardec esses recursos que chegam até ele. E terminando aqui esse trecho, diz Kardec, aí está o que eu faria, mas se tal satisfação não me é dada, sei que, de um modo ou de outro, os espíritos que dirigem o movimento proverão a todas as necessidades em tempo oportuno. Por isso, de forma nenhuma me inquieto e só me ocupo com o que, para mim, é o essencial, o acabamento dos trabalhos que me restam para terminar. Nós sabemos muito bem que os bons espíritos auxiliam toda a obra boa, e aí não é só dentro do movimento espírita, mas dentro de qualquer movimento, conquanto a obra seja boa, a obra leve coisas boas para as pessoas. Se uma instituição que não tenha rótulo religioso absolutamente nenhum faz um trabalho de ajuda a crianças, adolescentes, pessoas com necessidades especiais, pessoas em situação de vulnerabilidade, qualquer que seja a vulnerabilidade, essa obra é boa. Não importa se é da religião ABC, se é da filosofia CDE, não importa. Importa que está fazendo bem. Então a espiritualidade superior auxilia em todos os sentidos. Kardec, nós já estudamos aqui, nós já passamos por esse ponto. Ele pergunta se eles, os espíritos superiores, o ajudam com os recursos financeiros. E a resposta é: não te ajudar nesse sentido seria o mesmo que não te amar. Então, está respondido que os espíritos ajudam. E tem uma frase que uma vez o Mileco falou para a Olímpia, que é uma frase de Emmanuel, que Emmanuel teria dito o seguinte, eu não sei onde está essa frase, mas enfim: quando a obra é boa, Deus paga a conta. Essa é uma frase que o Mileco disse que é de Emmanuel. Eu confesso que eu já procurei e não achei, mas se você sabe, mande para cá para o 984-86-7633, o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984-86-7633, para nos informar onde está esta frase de Emmanuel: quando a obra é boa, Deus paga a conta. É importante a gente saber de onde vem também, né? Enfim, nós estamos aqui agora entrando numa explicação dada a essa mensagem de Allan Kardec. Vamos a ela, então, para que nós possamos dar continuidade ao nosso programa. Ao que ele então dizia, acrescentou recentemente Allan Kardec. Então, Kardec teria, não muito distante do seu desencarne, da sua desencarnação, dizendo assim: quando a comissão estiver organizada, dela faremos parte como simples membro seu, dando-lhe a nossa colaboração, sem reivindicar para nós nem supremacia, nem título, nem qualquer privilégio. Aí eu fico pensando, imagina uma comissão onde Kardec faria parte dessa comissão e não seria o presidente da comissão. Quem é que teria autoridade moral para dizer que Kardec estava errado em um determinado ponto?
Eu fico pensando que isso é extremamente difícil, extremamente complicado, pois a autoridade moral de Kardec era muito grande, era já na época. Se nós voltarmos, né, naquele estudo que foi feito, que apontou, e para nós é claríssimo, que Kardec e João Batista são o mesmo espírito, o mesmo espírito, melhor dizendo. Jesus há 2000 anos disse que João, dos nascidos de mulher, era o maior, mas no reino de Deus, ou seja, dos espíritos superiores, ele é o menor. Então, se ele já era há 2000 anos o maior daqueles que ainda têm necessidade da reencarnação, imagina 100 e poucos anos atrás, no século XIX, 1800 anos depois da sua encarnação como João Batista. Então, quem é que seria, que ousaria, né, melhor dizendo, obstar, né, em fazer com que Kardec não fosse ouvido? Então, ele disse que não queria privilégio, não queria título, não queria supremacia, mas é claro que as pessoas iriam ter a opinião dele como a opinião número 1 daquela comissão. Continuando Kardec. Embora membro ativo da comissão, não pesaremos de forma alguma no seu orçamento, nem por honorários, nem por despesas de viagens, nem por qualquer outra causa. Se nunca a ninguém nada pedimos para nós, ainda menos o faríamos nesta circunstância. Nosso tempo, nossa vida, todas as nossas forças físicas e intelectuais pertencem à doutrina. Declaramos, pois, formalmente que nenhuma parcela dos recursos de que dispuser a comissão será desviada em proveito nosso. Olha só, Kardec aqui mostrando que realmente aquilo que do caixa da comissão, que era então a ideia de Kardec fazer com que essa comissão fosse responsável pelos caminhos que tomaria a divulgação da doutrina espírita, e que ele não teria nenhum provento, nenhum salário, nada. É como acabamos de dizer aqui a respeito da diretoria de uma casa, da diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Nós não recebemos nada, zero, ao contrário, vou repetir aquilo que já disse aqui, nós temos que contribuir mensalmente com o Clube da Fraternidade. Então, essa é a questão, essa é a diferença entre a doutrina espírita e outros meios religiosos que existem. Nós, Severino Celestina, que gosta de dizer que nós podemos mudar de religião que não vai perder o emprego, né? Então a gente volta sempre naquela questão que Herculano Pires dizia: algumas pessoas pregam o reino de Deus querendo herdar o reino da terra. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a cada um de vocês pelo carinho, e caso queiram entrar em contato conosco, já falei, mas vou repetir aqui, o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro é o 21 984 86 7633. 984 86 7633. E o WhatsApp do Clube da Fraternidade é o 21 3386 1422. 3386 1422 é telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso irmão Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui terminando o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E vamos tratar nesses itens de uma situação que todas as pessoas ficam um pouco encafifadas, como dizia antigamente, com essa situação. Por quê? Se temos que amar o próximo, há uns próximos e uns que, digamos assim, não são tão próximos a nós, né? Aprontam algumas coisas e às vezes nós temos a tendência, como eu disse no programa, aquilo que está inato em nós ainda, de rejeitarmos essas pessoas. Então praticaríamos a caridade, o amor a alguns próximos, mas a alguns outros nós ficamos em dúvida, porque não é nenhum desdouro da nossa parte, mas ainda é parte do nosso instinto de sobrevivência. Então Kardec trouxe esse tema aqui. Então ele tem uma mensagem aqui da Elisabeth de França, em Le Havre, 1862, tratando disso. Caridade para com os criminosos. Porque um criminoso, como é que eu vou ter caridade com uma pessoa dessa? Primeiro instinto nosso ele é criminoso, não precisa de mim por caridade nenhuma. Isso é a nossa tendência. Mas temos que mudar isso. Pensou se o Cristo pensasse assim? Só vou à terra para ajudar aqueles que são bonzinhos. A turma do contra não vou ajudar nada. Não, ele disse que veio para nós doentes. Então, que todos nós temos problemas. Esse irmão, por exemplo, tem um problema de crime, é um criminoso. Mas nós temos os nossos problemas. Então, é difícil engolir isso, mas vamos ver o que a nossa querida irmã Elisabeth de França tem para nos dizer. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Ou seja, esses irmãos que nós consideramos como criminosos, eles também vão receber o perdão e a misericórdia de Deus quando se arrependerem disso. Da mesma forma que nós recebemos quando nos arrependemos das coisas erradas que nós fazemos. Não podemos cometer crime, mas cometemos outras coisas, outros pecados. Então, cada um está dentro do seu time. Uns cometem uma coisa, cometeu, mas todo mundo aqui é pecador aos olhos de Deus. Mas Deus mesmo assim nos perdoa, nos alivia, tem misericórdia. Só quer que nós paremos de fazer isso e passemos a nos amar uns aos outros. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, visto que, na maioria das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, sendo-lhes pedido muito menos que a vós. Eles ainda têm isso aí, né? Para nós é um agravante, porque eles não conhecem Deus. Então, estão fazendo um monte de bobagens. Agora, nós conhecemos. Mesmo que as nossas bobagens sejam de um grau menos grave, menos doloso, mas ainda assim é uma falta de bom senso, de erro, é um erro. E nós conhecemos Deus, então torna-se mais grave. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes vos será aplicado com mais severidade ainda, e precisais de indulgência para os pecados que incorreis a todo instante. Ignorai que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza,
e que o mundo nem sequer considera como faltas leves. Exatamente. Há coisas que nós fazemos de errado que para nós, para o mundo, não são consideradas coisas erradas. Mas aos olhos de Deus são. Por quê? Nós estamos com aquela história, que é mais uma pinta no couro da onça. Mais uma pinta. Eu estou pintada mesmo. É o meu caso. Nós já estamos sujos. Então uma sujeirinha aqui, ó, nós nem notamos. Mas os olhos de Deus notam. As pequenas sujeirinhas nossas. Então nós não temos moral para reprimir o criminoso. Ah, mas ele é um assassino, eu não sou. Mas você comete coisas graves também e tem mais conhecimento que ele. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitam das vossas esmolas, mas de algumas palavras de amor, de consolo, de encorajamento que o conduzirão ao Senhor. Então, às vezes a pessoa não precisa de esmola, está precisando disso aqui, ó. Palavra de amor, de consolo, de encorajamento. Os tempos estão próximos, repito, em que a grande fraternidade reinará nesse globo, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, única lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, aí está aqui mais uma confirmação do que todo mundo fala sempre aqui no meio espírita. Há de chegar a um ponto de esgotamento, que essas pessoas que recalcitrarem, insistirem em praticar o mal, mesmo que recebam de nós todo o carinho, toda a caridade, insistem, eles serão conduzidos para mundos onde há outros iguais a eles, e que lá tudo bem. Lá isso não aparece nem como sujeira, como eu falei no caso aqui das pintas no nosso couro. Então, eles vão para lá. Aqueles que realmente não aceitaram, mas enquanto isso nós temos que tentar incutir neles uma maneira de pensar diferente, dando nosso exemplo, ajudando, compreendendo, tendo misericórdia deles. Vocês vão dizer, é muito difícil, Antônio. Claro que é difícil, mas como disse o Cristo, eu venci o mundo. Se venceu o mundo é porque não foi fácil, deve ser uma partida dura, porque vencer o mundo não é fácil. Vencer o mundo é isso, vencer as vicissitudes que o mundo apresenta. E esses criminosos estão aqui por nossa causa, porque nós merecemos isso, fizemos por merecer. Se nós tivéssemos sido anjos nas últimas encarnações, não teria mais criminoso nenhum aqui para nos atentar. Não merecemos isso. Agora, se eles estão aqui ainda, é porque nós merecemos isso. Nós merecemos. Esperamos que sejamos na última vez disso. Mas na próxima encarnação nós não sejamos necessitados de conviver com isso mais. Mas por enquanto nós estamos precisando disso. Deveis àquele de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Nunca digais de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da terra, da sua presença. A morte que lhe inflige é muito branda para ser de tal espécie. Não é isso que deveis falar. Observai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse um infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem digno de piedade, estender-lhe a mão. Na verdade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante os breves instantes que ainda lhe resta por passar na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orardes com fé.
E tanto o vosso próximo quanto o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal. Orai por ele. Claro, eles estão no lamaçal. Lamaçal que nós já tivemos também há pouco tempo. E muitos de nós ainda estamos um pezinho lá ainda. É difícil a gente negar isso. Sei que na hora H é ruim de ajudar, mas vamos usar a consciência e ver. Quanto mais a gente ajudar, mais rápido eles mudam. Ou eles mudam, passam para o nosso lado, ou eles vão ser defenestrados aqui do planeta. A situação vai resolver. Agora, se não fizermos nada, vai ficando. Vai ficando. E nós dando corda. Por isso que eu disse no outro programa, é uma reversão de pensamento. Nós achamos instintivamente isso, tratar só de nós, achar que a Terra é plana. Mas depois estuda e vê que não é assim. Não temos que tratar só de nós. Temos que tratar de todos que estão aqui no planeta. E a Terra não é plana, a Terra é uma esfera, um globo. Acabou. Instintivamente a gente pode errar, mas conscientemente nós temos que tentar acertar. A outra mensagem aqui, não é bem uma mensagem, é uma pergunta feita por Allan Kardec e respondida pelo espírito Lamennais, em Paris, 1862. Também é uma pergunta complicada, né? Trata-se também de lidar com criminosos, malfeitores. A pergunta do Kardec: deve-se expor a vida por um malfeitor? Ou seja, devemos arriscar nossa vida para salvar um malfeitor, salvar um criminoso? É uma pergunta complicada. Não vamos dizer na prática o que vai acontecer. Vamos ver em tese. Em tese o que tem que ser feito. Se vamos conseguir na prática, aí vai depender de cada um, do nível de avanço de cada um. Responde Lamennais a Kardec: esta é uma questão muito grave e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral. Ele está dizendo que responde segundo o adiantamento dele, que pode ter espíritos mais avançados que ele, que responderia de uma forma melhor, talvez. Ele está sendo muito honesto aqui e humilde, o Lamennais. Já que se trata de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, ao malfeitor. Julgares que é somente a morte que arranca esse infeliz, é talvez a toda a sua vida passada. Imaginai que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros minutos de vida, um imperdido volta ao seu passado, ou que antes este se entregue diante dele. A morte talvez lhe chegue cedo demais, a reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos então, ó homens, vós, a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua danação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se lançará em vossos braços. Todavia não deveis indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porque salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Então, tecnicamente falando, nós temos que salvar. Pode ser criminoso, ser bandido. A mesma coisa, chega um criminoso baleado no hospital, na emergência. O médico, não vou salvar porque ele é bandido. O médico tem que salvar. Depois você vai dizer se é bandido, é a justiça. Mas ele atirou no policial, trocou tiro com o policial, matou um policial, se feriu aqui no tiroteio. Ela deixaria morrer. Não. Tecnicamente, o dever do médico é curá-lo, salvá-lo. Depois entreguei para a justiça que resolve a parada. Agora, na prática, no dia a dia, é complicado de se pôr isso em prática. Por isso que o Lamennais diz que ele está respondendo de acordo com o avanço moral dele. Que é igual o nosso aqui. Nós também achamos que tem que salvar. Tem que arriscar a vida pelo criminoso. Agora, será que na hora de acontecer, nós vamos fazer isso? Não sei, eu acho que não. Nós não estamos ainda nesse nível de raciocínio lógico. Nós não estamos nisso. Mas
vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Se o Cristo pensar dessa forma, como eu disse, ele não vinha aqui ajudar a gente. Não vinha. Do jeito que nós somos, para quê? Deixava a gente se matando aqui. Até ficar aquele joguinho de restasse um salvador, um santo aqui, ele vinha catequizar só esse um. Porque os outros não tem jeito, é tudo farinha do mesmo saco. Se ele pensasse assim, ia acontecer isso, ele não vinha. Mas ele veio porque ele ama a todos igualmente. Como ele disse, que o Pai manda sol para justos e injustos, manda chuva para bons e maus. Deus não faz acepção de pessoas, como diz Paulo. Então, todos são filhos de Deus. E nós estamos aqui para nos ajudar, mesmo que seja um criminoso. Nós temos que salvá-lo, arriscar a própria vida, não importa. Esse é o dever. Lá no fundo, a nossa consciência já está dizendo, pode salvá-lo? Salva-o. Se fosse o criminoso, em relação a nós, ele não estava nem aí, mas ele não tem já o conhecimento que nós temos. Ele já não ouviu a palavra do Cristo como nós ouvimos. Ele não está estudando Allan Kardec como nós estudamos. Ele não está lendo a mensagem de Lamennais como nós lemos. Então é outra história. É outra história. Deles não podemos esperar nada. Agora de nós temos que esperar alguma coisa. Vamos orar para que nunca nós tenhamos que passar por essa encruzilhada. Que eu não estou pronto para enfrentar. Acho que nenhum de vocês também está. Então fiquemos só com a parte que é em tese. Em tese, no papel, no livro, temos que arriscar a vida para salvar o criminoso, o malfeitor. Agora, nós temos dificuldade ainda de cumprir o que manda o livro. Outros mandamentos nós não cumprimos, que tese seriam mais fáceis que esse. Lá dos 10 mandamentos, escolha uns ali que é difícil de cumprir. Então, nós não cumprimos. Então, não vai ser esse aqui que a gente vai cumprir agora. Mas nós temos que ter consciência do que é o certo. Porque temos que transmitir para frente isso. Não pode parar em nós. Essa mensagem temos que passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem tiver condições de nos ouvir. Porque aí sim o mundo vai chegar numa situação, desculpem, em que nós vamos ser irmãos realmente. Um irmão mais nervoso, faz umas coisas que não deve, mas é nosso irmão. É nosso irmão. Então, mesmo que ele tenha virado um transviado, tenha mudado de vida, está fazendo alguns aprontos por aí, mas é nosso irmão. Nós não podemos, vamos arriscar a vida para salvá-lo? Claro. Então, o criminoso também é nosso irmão. Então, temos que arriscar a vida para salvá-lo. Isso é o que manda o figurino. Agora, todos nós sabemos que é difícil. Diz aqui, esta é uma questão muito grave e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. É uma questão gravíssima para apresentar a qualquer um espírito, para responder, para dizer o que faria. Então eu prefiro responder em tese. Em tese, tecnicamente, essa é a minha resposta. Agora não sei, aliás, quase que eu sei qual é a minha atitude na hora. Se eu vou obedecer essa tese ou se eu vou agir pelo meu instinto. Eu ainda acredito que eu vou agir pelo instinto. Não estou preparado ainda para agir pela tese. Mas eu sei que a tese está certa. E é disso que eu tenho que ficar... Aliás, é isso que eu tenho que ficar atento. Porque, aos poucos, vai entrando dentro de nós essa configuração teórica. Vai entrando no nosso pensamento, no nosso coração, e pouco a pouco vai nos ajudando a mudar nossas atitudes. Pode não ser da primeira vez, de tanto estudarmos, de tanto lermos, vai que no futuro aparece uma situação dessa, nós já estamos habituados a nos convencer de que temos que fazer o certo. Por isso que é importante isso aqui. Mesmo que hoje a gente não tenha condição de praticar, mas está entrando no nosso pensamento. Vamos orar para nunca passar por essa situação. Mas se acontecer no futuro, nós vamos balançar. Alguma vozinha vai dizer dentro de nós: pode salvá-lo? Salva-o. Então essa coisa é paulatina, gradual. Nós não temos que virar sãos a partir de hoje. Essa é a recomendação nossa aqui para todos nós. Vamos ficando hoje por aqui.
Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.